Fala galera do podcast Imparáveis, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso podcast. Estou muito feliz de estar aqui, chegando mais uma vez até você. E eu já quero pedir para você, antes de qualquer coisa, já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal. Tem muita gente assistindo, participando, não está se inscrevendo no canal, então nos ajude a continuar crescendo por aqui. E eu sei que essa conversa, essa mesa aqui, vai fazer muito sentido para a sua vida. Então eu quero que você compartilhe depois com seus amigos, com o máximo de pessoas que você puder. Bom, hoje eu tenho a honra, tenho a satisfação e o privilégio de receber aqui um grande amigo, um cara que já vem caminhando perto de mim já há algum tempo. E é um cara que para mim é uma das minhas referências. Então já quero apresentar para vocês. Hoje nós temos a honra de receber meu amigo, pastor Marcos Salles. Que isso, meu amigo! Tamo junto. Uma alegria estar aqui, cara. Mas vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? Você, toda a igreja, a família toda aqui. Pra mim é uma alegria estar aqui. Uma alegria muito grande. Show de bola. Bom te receber. Tenho certeza que esse podcast promete. Vai ser um tempo especial com ele aqui. Eu sei o quanto que esse cara carrega e vai inspirar a sua vida, né? Pastorzão, vamos começar aqui. Vambora. Por onde a gente sempre começa, né? O tema do podcast é imparáveis. Por que a gente tem esse tema de imparáveis? Porque acho que o ano de 2020, 2021 foi um ano muito desafiador e muito se falou em paralisação, né? O lockdown e tudo mais. Então Deus colocou isso no meu coração de se tornar um imparável mesmo quando tá tudo paralisando ao seu redor. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: se você está hoje nessa mesa, é porque você cumpriu um propósito, você alcançou algo que Deus tinha desenhado para a sua vida, mas para você alcançar isso, você teve que se tornar um imparável. Você venceu obstáculos, desafios, crises. Então, eu queria que você falasse primeiro, pelas suas palavras aí, como se tornar alguém imparável. Cara, essa pandemia desafiou muito a gente, né? E eu costumo falar o seguinte: a pior coisa dessa pandemia é você ter passado por ela e não ter aprendido nada. Sim. Né? Então isso a gente tirou muita lição. Mas eu acho que se tornar um imparável tem a ver com propósito, né? Quando o teu propósito tá definido, você alinha a sua vida com o seu propósito e aí você se torna um imparável, né? Porque você sabe onde você quer chegar, você sabe como chegar. E lutas vão acontecer, desafios sempre vão acontecer, mas ter clareza do seu propósito, isso faz você um imparável. Hoje você é um cara, vamos falar, cantor, né, consolidado. Hoje você é um pastor consolidado, uma referência. Hoje você é um pai de família, um marido, enfim. E eu imagino que você viveu muitos desafios, né? Mas como é que você se tornou imparável, cara? Então, cara, eu tô na estrada há 27 anos. Sim. Tem 45, eu sei que não parece, obrigado. Olha lá. E tô na estrada há muito tempo, sou filho de pastor, nasci nesse ambiente todo aí, de igreja e tudo. E ao longo desses anos, né, o meu chamado sempre foi muito claro. Então eu tive um tempo muito envolvido com a música. Isso era na lista de prioridade era o número 1, que era onde a gente trabalhava com música de forma integral. Legal. Né? E depois eu fui pastorear, né, por um chamado de Deus, que eu já tinha um chamado, né, para pastorear. Só que você tem que... A nossa vida é cíclica. Sim. O grande lance é você entender quais são os ciclos da vida, né? Onde começa e onde fecha, né? Exatamente. Esse é o desafio. Eu sinto muita gente, eu tenho visto muita gente com dificuldade de entender isso. Sim. E de entender isso em tantas áreas, cara. Tipo, ministerial, eu vejo uma galera dentro da música, dentro da igreja, pessoas com talento, pessoas com promessas, mas não conseguem se alinhar. Sim. De viver aquilo que... Você tem uma promessa, mas você tem que viver com coerência com aquilo que você tem de Deus e tudo. Então, nessa trajetória, uma das coisas que para mim foi uma chave, que eu sempre fui muito sensível à voz de Deus, de entender esses ciclos, entende? Legal. Entender Até a próxima
pergunta que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, por exemplo, assim, né? Uma das coisas que eu imagino é o seguinte. Hoje, se você se contasse aos seus 15 anos de idade, 12, 15, 18 anos de idade, o que você estaria vivendo hoje, talvez você falaria, cara, não. Primeiro que não é o que eu quero e também não é o que eu nem me vejo fazendo. Mas qual que é a parada, né? É algo que eu sempre digo, que tudo aponta para o nosso propósito. Que é exatamente isso do ciclo que você está falando, né? Começou, terminou e uma nova estação começou. Mas qual que é a questão? Quando que nasceu em você esse senso de propósito, de... Cara, eu entendi o pra que eu nasci, o porquê que eu nasci. Então, desde a minha adolescência, eu comecei a tocar na igreja, né? Tá. E eu sempre cantei, desde moleque. Eu tenho uma música dentro do meu sangue, cara, dentro do meu DNA. Tudo é música, né? É tudo pra mim é música. Até a palavra tem a música. Até a palavra tem a música. E eu aprendi a tocar sozinho, eu sou autodidata. Legal. A música, cara, eu tenho um dom pra música. Sim. Que é uma coisa, assim, muito de Deus, sabe? Bem específico, né? E aprendi a tocar violão sozinho, aprendi a tocar contrabaixo sozinho, entendeu? Até onde foi onde você mais fluiu, né? E eu tava muito envolvido com isso. Legal. Por estar vivendo num cenário que era muito desfavorável, né, na minha adolescência, pra juventude, eu não queria ser pastor não, entendeu? Porque meu pai sofria pra caramba, cara. Sim. Meu pai trabalhava secular, ia pra igreja, trabalhava. Sim. E a gente não tinha condições financeiras, era bem pesado, assim, entendeu? E muita traição, essas coisas, né? E eu falei, pô, não quero ser pastor não, quero ser cantor, você cantor. Tal, cantava na igreja, mas também gostava de pregar. Pregava nos adolescentes, nos jovens. Uma palavra e tal, Gostava muito da Bíblia, tinha um entendimento da Bíblia, assim, também muito, como eu vou falar, muito natural, assim, pra mim. Legal. Quando eu fiz 18, 19 anos e tal, aí, cara, o chamado pastoral veio muito forte, né? Legal. E aí eu comecei a entender que Deus tinha me chamado pra palavra. Só que eu entendia muito claramente que ia ser no futuro, mas que eu precisava... Tanto que eu sou formado em teologia, eu comecei a estudar teologia ainda solteiro. E aí depois veio o 4x1, que explodiu tudo, né, cara? E aí eu fiz o seminário, o teológico, e depois, na minha denominação, eu tinha que fazer mais um ano de especialização para pastor, que era já quando você estava já indicado para ser pastor. Legal. E aí eu estava recém-casado, e aí eu fiz mais um ano. Mas, então, eu me formei antes, entendendo que lá no futuro eu sabia que tinha essa parada, entendeu? Então, assim, ficou muito claro para mim que eu ia ser um pastor na minha juventude, 19, 20... Legal. E aí não tinha como fugir, entendeu? Sim. Onde você corria, Deus estava. E aí acabou, meu irmão. E aquele braço de ferro, né? Exatamente. Então esse propósito estava muito claro para mim ali, assim. Porque acontece, cara? Deus falou assim pra mãe de Sansão. Ela não podia ter filhos. Então, ó, você vai ter um filho e ele vai ser libertador de Israel. Sim. Não vai passar navalha na sua cabeça. Ele não poderá beber bebida forte. Não poderá tocar em cadáver. Então, o Senhor deu toda a planta de como seria Sansão e qual o propósito de Sansão. Só que Sansão foi um cara que nunca viveu com coerência com a palavra que ele tinha recebido. Pesado isso. Tudo que Sansão tinha... Ele tinha uma palavra, mas ele era incoerente para... Incoerente. Isso aí. Se envolveu com mulheres... Anulou a palavra, né? Se envolveu com mulheres erradas. Sim. Se envolveu com pessoas erradas, ambientes errados. Sim. E ele brincou com tudo que Deus colocou na mão dele. Né? Então ele tinha uma palavra, uma promessa, mas ele viveu com incoerência. No final da vida dele, ele estava cego. Isso aí. Né? E a Bíblia fala que ele estava ali sendo humilhado pelos filisteus e tudo mais. Então, quando Deus te chama, Deus te dá as ferramentas, Deus vai colocando as pessoas no teu caminho, mas você precisa ter um posicionamento. Se desenvolver, se posicionar para isso. E aí entra a clareza do propósito. Sim. Né? Sim. Isso tem que estar definido. Sim. Né? Tem que estar definido. Você sabe que assim, né, uma das partes que eu me identifico muito com você, porque você começou falando aí sobre essa questão do seu pai, né? Você primeiro que você é filho de pastor, assim como eu.
E o filho sempre vê um cenário que ele olha aquilo e fala, cara, isso é tudo que eu não quero pra minha vida. Eu já decidi, eu não sei o que eu quero ser, mas eu já sei o que eu não quero ser, que é ser pastor. Exatamente. Né? E eu lembro que assim, cara, eu tenho certeza que isso aconteceu com você também, né? A minha adolescência toda, por ser filho de pastor, eu cresci debaixo de pessoas que sempre falou pra mim, cara, você vai ser pastor. Porque Deus vai te preparar para o ministério, você tem um chamado e tudo mais. Mas aquilo nunca fez sentido pro meu coração, sabe? E não por um desejo meu, mas eu falo assim, nenhuma palavra, sabe aquela palavra que fala, opa, veio de alguém que carrega ali tem uma voz diferente, tem uma autoridade diferente falando. E eu lembro que a primeira vez que você veio aqui, eu não sei se você vai lembrar disso, mas a primeira vez que você veio aqui, eu lembro até hoje, o meu pai me chamou e você me conhece, sempre fui o cara do bastidor, né, e tudo mais. E aí você falou, cara, chama seu filho pra mim lá, pastor Mirko. E aí meu pai me chamou e ele falou, pastor Marcos Salles quer falar com você, vai lá na sala. E quando você me chamou, eu fui até você falou assim, vamos entrar no berçário aqui que eu quero falar com você. Ele falou, cara, eu tava aqui ministrando e Deus colocou no meu coração, é muito forte isso que eu vou te falar. Você tem um chamado específico pro Deus está te chamando para o ministério, Ele já colocou isso dentro de você. E vou te falar, ali eu acho que eu tinha 19 ou 20 anos. Isso, nós estamos falando de praticamente 10 anos atrás. Caramba. E cara, quando eu ouvi aquilo, realmente de todas as vezes que eu ouvi alguém falar, a primeira vez que realmente foi uma palavra que fez sentido foi a sua. Caramba. E aí... Eu me lembro do momento assim que eu te liberei uma palavra sobre a tua vida, mas sinceramente... Sim. Mas aí a gente vê como é incrível a maneira como Deus usa, né, cara? Porque, olha que incrível, né? O processo que você viveu foi exatamente o mesmo. Que você... Porque filho e tal, e a gente, né, aquela parada. E aí, cara, quando eu ouvi da maneira como você colocou, eu falei, cara... Glória a Deus. Tem algo diferente ali, tem uma autoridade, né, diferente falando. E hoje, assim, né, graças a Deus... a promessa se cumpriu, né? Enfim. Mas eu até queria aproveitar para falar um pouquinho sobre isso no seguinte aspecto. A gente falou que tudo aponta para o nosso propósito. Então hoje você não era da maneira como você começou. Pô, tem gente que começou com 16, 17, 18 anos já ministrando a palavra. Você veio da música e veio para a palavra. E aí a gente estava falando sobre isso agora, porque qual que é o maior desafio do ser humano? Transição de estação, transição de viver algo novo. E isso não estamos falando só de igreja, não. Mas o ser humano ele tem essa dificuldade de viver algo novo, de fazer uma mudança, de acessar algo que é desconfortável. Então eu acredito que para você ser um cara que estava completamente habilitado a tocar, ministrar, fazer música, né, ser um cantor... Cara, é outra vibe, embora tá ali no propósito, na igreja e tal, mas é outra vibe ser pastor. Claro. Né? Como é que foi pra você essa questão de saber lidar com a transição entre tipo o Marcos Salles banda, cantor e o Marcos Salles pastor? Isso foi um processo doloroso, cara. Isso foi um processo doloroso. Que essa transição faz parte de um processo e de que existem momentos que você pode programar uma transição. Sim. Você pode se preparar para uma transição. Uhum. E existem transições que ela é uma transição emergencial, que foi no meu caso. Tá. Eu era pastor, eu fui consagrado pastor e era um pastor auxiliar. Só que na época que eu fui ordenado pastor, eu tava no 4x1. Então era uma loucura. A agenda... Você tinha o quê? 20 e poucos anos? Eu casei com 27, né? Eu casei com 27 e logo eu fiz 28. Fui ordenado no ano seguinte, eu entrei em 2004, fui ordenado em 2005. Eu fui ordenado com 28 anos. Legal. 28 anos. E só que com 4x1 a nossa vida era uma correria, né, cara? E era uma outra parada. A gente tinha uma empresa, escritório, funcionário. Era o entre aspas, do show business, né? Sim. Muito bacana e tal. Tudo muito legítimo. Tudo feito debaixo de uma direção de Deus. Legal. E a gente começou ali, e aí como pastor, eu tinha atribuições, entendeu? Então eu comecei a me envolver com a igreja, a administração da igreja, né? Meu pai era o pastor, tinha um outro pastor, mas aí a gente abriu uma outra igreja, ele foi para outra igreja, eu fiquei ali com meu pai. Legal. Aí eu comecei a me envolver com os bastidores, as coisas de administração, tudo. E por ter me formado em teologia, no seminário, a gente aprendeu até questões administrativas. Então fui me envolvendo. Só que eu não podia me envolver a fundo por causa do meu trabalho, né, cara? Porque 4x1 era nosso trabalho.
E quando meu pai ficou doente, ele foi diagnosticado com mal de Alzheimer. Né? Agora, em 2022, vai fazer 5 anos que ele faleceu, né? E então, quando foi 2009 para 2010, ele já estava diagnosticado com Alzheimer e foi piorando, uma doença degenerativa. Nesse meio tempo, eu comecei a me envolver muito mais com a igreja. E como o nosso contrato ia acabar com 4x1, eu falei, cara, quando o contrato acabar, eu não vou renovar. Expliquei pra eles, vou sair. Já vendo a próxima estação. Isso. E expliquei pra eles, né, a questão do meu pai. Legal. Né, e eu também já tava queimando no meu coração realmente transicionar. Só que quando foi 2010, meu pai foi impossibilitado, né? Os médicos falaram, ele não pode mais ficar à frente da igreja, ele não pode mais se envolver emocionalmente com nada. E aí eu tive que... Aí que eu tô te falando que foi... Aí teve meio que emergencial. Tá. Aí eu assumi a igreja como pastor bem no início de 2010. Essa transição ali, pra mim, foi dolorosa. Sim. Foi meio que emergencial. Apesar de eu já estar me preparando pra isso. Sim. E aí, cara, aí acontece um monte de coisa. Pegou o trem andando, né? Aí eu quebrei financeiramente, aí, né, foi brabo, né? Isso aí. Uma filhinha nova e tal. A igreja não tinha condições de me absorver. Sim. Me dava uma ajuda de custo. Sim. E aí foi uma loucura, irmão. Só que eu tava muito feliz, apesar de estar quebrado. Que esse é o senso do propósito, né? Que aí entra o senso do propósito. Você continua fazendo mesmo quando paixão. Não tem algo que... Aí entra a paixão, né, cara? Massa. É paixão, né? Tem uma história muito bacana que John Kennedy foi visitar a NASA. Sim. E ele viu um cara varrendo o corredor. Aí ele perguntou, cara, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, eu tô trabalhando no projeto de levar um homem à Lua. Cara, aí pesado, legal, mano. Né, cara? Pô. E aí o John Kennedy olhou assim pra ele, deu um abraço nele e tal. Então, aí esse sentimento de pertencimento a um propósito maior... É forte. Aí eu comecei, né, cara? Aí a gente foi caindo pra dentro. Então, mas essa transição, pra mim, na época, foi muito dolorosa. Sim, porque foi emergencial. Mas eu virei uma chave, cara. Esse é um outro problema, que as pessoas querem transicionar, mas não querem se desapegar. Não existe transição sem você cortar o cordão umbilical. Sim, não tem, cara. Porque senão você não vai romper nunca. Sim. E aí entra uma outra questão, né? Tipo, eu hoje, as pessoas me perguntam, cara, como é que tu consegue fazer isso? Cantar, não sei o que. Eu falei, cara, muito simples. Hoje eu tenho uma prioridade. Qual é a prioridade? Igreja, número 1. Sim, perfeito. Acabou. Ah, mas tem uma agenda, tem não sei o que. Eu vou onde eu posso, não onde eu quero. Hoje eu vou onde eu posso. Sim. Se eu posso ir aqui, a minha agenda local permite isso. Sim. Então eu analiso isso tudo. Sim. Então eu tive que ter essa... E aí, cara, isso, definir a sua lista de prioridade vai te ajudar muito, porque você não vai fazer coisas que vão te distanciar do propósito, vão te cansar. Sim. Né? E vão... Hoje, cara, eu tô aqui hoje na Comunidade da Fé e tá aqui hoje com você, com o pastor Mirko, é muito mais que uma agenda, cara, entendeu? Legal. Sim. É sentar na mesa, é conversar. Sim. É ouvir coisa, ouvir um conselho, é compartilhar ideias, entendeu, cara? E isso pra mim hoje é que importa. Sim. Né? E aí, mas assim, transicionar é uma coisa que não é fácil. Desafio. É um desafio. É um desafio. O tempo inteiro, cara. É um desafio. O tempo inteiro. E aí, até falando sobre essa questão, né, da sua transição e tudo mais, uma das áreas que eu gosto de falar muito, mas que o ser humano também tem uma grande dificuldade, é sobre criatividade. E, cara, Deus colocou um poder de criatividade em você gigantesco, né? Porque se a gente citar aqui pouquíssimas, né, das suas canções, boa parte delas viralizaram. Né? Então, 5 pães e 2 peixinhos, qual que é o nome dessa? 5 pães e 2 peixinhos mesmo, A segunda, eu tenho um chamado. Tem um chamado, que, irmão, né? até quem essa aí é tipo hino nacional, né? Todo mundo canta, enfim. Essa aí é onde cantar. E agora essa mais recente, Estamos de Pé. Estamos de Pé. Que a gente tava falando um pouquinho antes de começar o podcast, que Deus te deu algumas coisas assim, muito específica e exclusiva para algumas estações, né? Então você vê que são músicas, cara, canções que tipo assim, tem anos e nunca vai sair de moda, tipo, congregacional, tá sempre rolando. Mas, por exemplo,
como que você... até para não só para quem compõe, né? Mas falando do poder da criatividade, da onde que você surgiram essas coisas, tipo da letra, da canção em si? Então, assim, como eu comecei a compor muito cedo, né? Uhum. E escrever música pra mim, desde muito cedo, eu sempre gostei de escrever e tal. Eu comecei a escrever música que no começo não fazia muito sentido. Era ruim mesmo a música. Mas eu sempre tava ali, cara, escrevendo, até você, né? Uma hora acertou. Mas só que acontece, a minha criatividade pra música, ela é muito por inspiração, né? Ela não é, porque quando eu dou palestra sobre isso, quando eu falo sobre composição, por exemplo, eu falo que tem a ver com inspiração e transpiração. Tá. Né? Vamos lá, transpiração. Alguém fala assim, cara, eu tô produzindo um projeto, eu quero falar sobre o Espírito Santo. Pô, escreve alguma coisa pra mim. Aí eu vou transpirar em cima disso. Eu vou, pegar a melodia, vou pegar a letra, vou escrever, Agora, eu funciono com a inspiração, né? Hoje eu tava pregando, né, aqui e surgiu surgiu uma canção ali. Legal. Entendeu? Então eu sou assim, eu vejo um filme, cara, leio um livro. Legal. Eu tava lendo um livro do Max Lucado sobre a graça, aí o capítulo era pés molhados, né? Eu falei, caramba, legal, pés molhados. Uma frase já deu já me deu né? Falou, opa. Falei, opa, é um insight aqui e tal, né? Isso aí. Aí eu li o capítulo e ele tava falando que quando Pedro vai... Andar sobre as águas? Não, lavar quando pé. Lavar os pés, né? Jesus falou assim, não, eu vou lavar os seus pés. Aí ele fala... Não, meu pé não. Aí o capítulo ele fala que Jesus estava lavando os pés de Pedro, os pés de Pedro estavam molhados na graça. Uau. Cara, eu li o capítulo todo, peguei o violão, cara. Começou... Escrevi uma canção que o nome da canção é Pés Molhados, né? Top. Que aí eu falo sobre Pedro e Jesus, e aí a música, aí tem uma parte que eu falo, meus pés molhados na graça, minha vida é em suas mãos, Messias pra mim revelado, um rei com toalha nas mãos. Já soltou o spoiler já. Então assim, essa canção surgiu de uma inspiração. Que massa. Na verdade, o meu processo criativo se dá muito da inspiração. Sim. Então eu tenho um bloco de nota aqui, frases. Chegou o insight e já... Aí tem aqui ideias para mensagens, frases. Legal. E tal. Eu vou escrevendo tudo aqui. Legal. E no dia a dia, né, cara? No dia a dia você vai tendo, assim, essas inspirações. Nem tudo é insight. Tem coisa que é o Espírito Santo mesmo. Sim. Tem hora que você tem que estar offline pra... cara. Eu gosto de uma frase de um amigo que ele fala, né? Nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Então, mais do que boas ideias, é a gente conseguir transmitir aquilo que Deus quer falar. É verdade. Né? Mas eu gosto disso aí que você falou, porque realmente eu acho que a criatividade tem muito a ver com essa questão da inspiração, né? Inspiração é uma organização de ideia. Pô, eu vi, de repente você tá ali passeando num shopping, você vê algo que você tira uma foto que gerou um negócio ali em você já tem uma mensagem, já tem... E o Espírito Santo vai também... E essa parada é muito legal. Por exemplo, como eu conheço muita gente no Brasil, fora do Brasil... eu venho aqui, eu me inspiro, eu vejo as coisas acontecendo. Sim. Pô, que bacana, os caras fizeram isso, tal, olha que maneiro, tal, não sei o quê. Então, você poder também estar aberto. Essa parada é muito legal. Sim. Eu acho você tem que estar aberto pro novo. O ambiente que a gente frequenta, então, eu gosto dessa frase, né? Os ambientes que a gente frequenta revela aquilo que a gente busca. Bacana. Então, cara, tem lugar que a gente vai pra se alimentar, né? Pra se inspirar. Exatamente. E o criativo, ele tá sempre de olho em tudo. E eu falo com alguns pastores, né? Alguns pastores amigos meus, não, que eu não gosto de sair, não sei o que. Eu falei, cara, é muito legal você sair. Né? Primeiro que você vai oxigenar tua mente. Segundo, cara, tu vai conhecer gente nova. Isso aí vai se conectar com gente. Vai se conectar com as pessoas, vai ver o que tá acontecendo fora do teu mundinho, fora da tua caixa, entendeu? Você sabe que uma das experiências que foi mais marcante pra mim, assim, foi uma viagem que eu fiz em 2015 ou 2016, e eu tive a oportunidade de ir em várias igrejas, né, conhecidas. Ou as principais relevantes, né? Na atualidade. E o que eu fiz, cara? Tudo que tinha para conhecer deles, por exemplo, eu vi um panfleto, um envelope de oferta, qualquer coisa. Cara, eu guardava na bolsa para trazer tudo aqui. Mesmo sem entender o inglês, para depois traduzir, saber que versículo eles utilizavam, qual linguagem que eles usavam. E aí tinha os apelos lá, quem quer aceitar Jesus? Cara, eu ia para entender como que era que eles faziam isso também.
E eu voltei de lá completamente inspirado. Aprender com quem já faz o que a gente quer fazer. Exatamente, né? com quem já tá na frente, né? Então, assim, a criatividade, ela é uma junção com a inspiração, né? É verdade. Mas é muito massa isso porque você é um cara que é muito criativo. E aí, Obrigado. diz uma coisa pra mim, né? Com exceção de Jesus. Se você tivesse a oportunidade de sentar na mesa com um cara da Bíblia, quem seria esse cara e por quê? Paulo. Paulo. Ah, cara. Porque a experiência de Paulo, né? Paulo era um cara zeloso pela lei judaica, um cara que teve um encontro com Jesus pessoal, porque Jesus se revelou a ele. E entender tudo aquilo que ele teve de revelação, né? Quando ele fala da ceia, né? Porque recebi do Senhor. Caramba, cara. Porque recebi do Senhor. Na noite que foi traído, ele tomou o pão. A ceia, ele fala que ele recebeu do Senhor. Sim. Imagina isso, cara. Aí ele fala assim, aí com um certo tom de humildade, né? Conheço um homem que foi até o terceiro céu. Tá falando dele, né? Então, assim, eu queria... vários personagens bíblicos maravilhosos, mas Paulo, sim. Seria o cara. Eu gosto desse capítulo que você citou porque ali ele está fazendo um ensinamento, né? E ele começa falando, né? Vocês não entenderam nada sobre o que é ser igreja. Vocês estão fazendo mais mal um pro outro do que bem um pro outro. Porque vocês vêm para a igreja para comer 11. E na realidade vocês deveriam vir para entregar algo e não para receber algo, né, cara? Então é algo que fala muito. Eu gosto dessa pegada de Paulo. É o cara que mais te inspira hoje, então? Não, na Bíblia, sim, cara. É um cara fenomenal. Que massa. Os escritos, né? As cartas para a igreja, as cartas pastorais. Sim. Top. Voltando para aquela linha, né? Tem uma coisa que eu vejo em você também, que é a questão do feeling, né? Da sensibilidade. Eu sei que você fala muito sobre isso, que é aquela parada principalmente para quem é voltado para música, né? Para a galera do louvor. Nem tudo que você gosta de tocar é o que a igreja está precisando no momento. Né? Então, eu sei que você é um baita conselheiro sobre isso e eu preciso desse conselho porque é o seguinte, eu comecei no Ministério de Louvor aqui na igreja, eu era o único batera. E quando as coisas foram crescendo, enfim, eu abri mão e, né, Deus foi me soprando para outras áreas. Mas eu sei da dificuldade que é quando a gente vem pro ensaio e aí o cara quer tocar X, o outro Y, e não, vamos nessa pegada que é mais legal, mas não, a música nova, a igreja não canta e tal. E você fala muito sobre esse feeling, né, de sentir a igreja. Como é que você vê isso então, hoje? Cara, eu falo, essa palavra, você precisa ser, hoje você precisa ser intencional. Sim. Intencional. Cara, Jesus foi muito intencional em tudo que ele Jesus fala assim, ó, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Aí depois ele fala assim, ó, vão, façam discípulos. Quando ele fala vão, ele fala debaixo de uma palavra que ele mesmo declara. Foi-me dada todo poder, toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Então, quando ele empodera a igreja debaixo de uma palavra que ele deu. Aí depois ele fala assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Tudo que Jesus fez, ele foi muito intencional. Sim. Então hoje, o que eu vejo é que muitas igrejas, eu vou em algumas igrejas ministrar e eu fico olhando e falei, caramba, cara. Tipo assim, parece que o culto, o louvor faz um culto pra eles. Isso aí. E a igreja, tipo, vem depois pra palavra, aí né? a palavra vem, não tem nada a ver, entendeu? Nossa. Assim, aí eu vejo, cara, o que precisa fazer? Um link, cara. Sim. Entre a canção, entre o ambiente de adoração com a palavra. As pessoas precisam entender que aqui é um collab, entendeu? Tem que ter uma colaboração entre o que tá cantando e o que tá pregando. E não pode ser algo aleatório. Não pode ser. O cara fala assim, isso aqui é meu estilo. Então, meu irmão, faz uma carreira solo aí. Isso aí. Pra cantar na igreja, a igreja tem uma visão. Sim. A igreja tem uma direção. Isso aí. Entendeu? Então, é preciso que haja um alinhamento. E aí tem que ser intencional. Eu acho também que os pastores também erram. Porque deixa correr solto. Isso aí.
Tipo assim... Eu vou pregar a fé e aí o cara vai falar sobre, sei lá, vai cantar restituição. Não, e o cara, por exemplo, quer ver uma coisa? O cara tá comprando... A igreja tá numa batalha, uma campanha pra comprar um terreno, pra fazer um templo, uma campanha pra fazer isso, não sei o quê. E aí o cara vai... As músicas são tipo... Aí bota a música pra tocar. Santo Espírito. Isso aí. Música isso aí. Adoração, mas não tem nada a ver com o que tá, com a realidade que Irmão, tá vivendo. Meu Deus, é Deus de milagre. Tem que ir nessa vibe. Fala sobre fé, fala sobre... E aí, cara, tipo assim, ó. Eu fui numa igreja pregar, lá no Rio, meio de semana, né? Quarta, quinta-feira, não lembro. Aí eu cheguei pra pregar. Aí o cara botou louvor pra cantar. Meu irmão, os caras cantaram 3 músicas lentas num tom menor. Aí acabou o culto e tal, não sei o quê. Aí eu levei meu tecladista. Quando eu fui pregar, eu já cantei uma música com ele, não sei o que e tal. Aí ele, pô, cara, aí, o que tu acha? Me dá um conselho aí, o que tu viu do culto, não sei o quê. Eu falei, quer que eu falo mesmo? Falei, cara, você quer que eu fale mesmo? Aí ele falou, não, pode falar. Eu falei, cara, o teu povo saiu de casa 5 da manhã, 4 da manhã, pegou um trem lotado, pegou um ônibus lotado, foi trabalhar, voltou, não foi em casa tomar um banho, pegou um ônibus lotado em pé, veio pro culto, chegou aqui no culto, o cara tá cansado, tá com fome, tá ouvindo essas músicas aí, meu irmão. O cara vai dormir. O ânimo do cara já vai lá pra baixo. Então, eu falei assim, ó, já entra com o pé na porta, irmão. Bota a música pra cima, música vambora e tal. Aí, isso aí. Pô, tu tem razão, né, cara? Você viu a parada da percepção, né? O cara não tem o feeling. Não tem esse feeling, entendeu? Aí o que o cara tá? O cara é pastor da igreja e ele tá fazendo outras coisas. Sim. Então, às vezes também, tem um pouco também de uma não é que não é uma negligência. É a cultura, né? A nossa cultura, né, cara? Assim, o pastor precisa também dar uma... Mas eu vou te falar, eu acho legal essa questão do coração ensinável do cara. Claro. Porque, por exemplo, ele reconheceu em você algo que você tem pra dar. E tem gente que sabe que você tem, mas não quer saber. Então, mano, você tá habilitado nessa área, pastor Marcos. Fala pra mim, o que você achou da... Mano, quer que eu falo mesmo? Pé no peito? Então... Toma. Por exemplo, eu preguei agora em fevereiro, os domingos e quartas, eu preguei uma série sobre o Espírito Santo. Falei sobre a pessoa do Espírito Santo, eu falei sobre ser curado pelo Espírito Santo, sobre empoderado pelo Espírito Santo. E eu me meti no repertório. Falei, cara, canta essa, canta aquela e tal. Vou botar essa aqui não vai combinar, não. Por quê? A igreja toda, cara, tava inserida nessa questão de Espírito Santo, mergulhar fundo. Você já sabia para onde você ia conduzir. Entendeu? E aí, isso é muito... E aí, cara, tu pega assim, por exemplo, o americano, né? O americano, ele é muito intencional. Isso aí, ele já sabe. O cara já faz as coisas... O cara vai pregar uma série, ele tem banner da série, ele tem um layout tudo olhado... Ele já sabe tudo que vai rolar, né? Entendeu? É muito louco. É muito massa. Mas agora, você falou sobre algo que eu acho que é a cultura do americano e também a cultura do brasileiro, né? O que eu percebo é que o brasileiro, ele constrói muito menos do que o americano em questão do nível de organização, dessa questão de intencionalizar, né, a parada. E não estou falando só sobre igreja, não, mas estou falando sobre vida, né? De uma forma geral. Porque o brasileiro tem muito essa questão da validação. Acho que por a gente ser esse povo muito do abraço e tal, então o que eu percebo é que a maioria das pessoas tem medo de ser criticada. Então, cara, se eu falar que essa música vai tirar, eu vou ferir o guitarrista, eu vou ferir o tal, então, né, então o pastor meio que pisa em ovo. Só que uma das coisas que eu tenho percebido, pastor Marcos, até não sei se você concorda com isso, é a parada toda vez que Deus vai usar alguém, vai tornar alguém relevante, a primeira coisa que ele acaba com essa pessoa é a reputação. Tipo, você tá preocupado com o que vão falar de você? Você tá preocupado com o que vão te intitular, sobre o que vão te rotular? Porque Jesus foi chamado de mestre por alguns e por outros... É verdade. Esse cara é um louco. Esse cara, o que ele tá fazendo aí? O que ele tá falando, né? Então, a primeira coisa, cara, você quer fazer algo relevante no reino de Deus, não se preocupe com a sua reputação, não. Então, na maioria das vezes, para agradar uma visão, para agradar a Deus... Na maioria das vezes a gente vai precisar desagradar algumas pessoas. Exatamente. E aí, por exemplo, eu tenho certeza que na sua caminhada, até hoje, natural, você vai desagradar naturalmente algumas pessoas. Como é que você lida com a crítica? Cara, então, a crítica, ela, por muita... Às vezes ela pode ser construtiva, né?
Mas na maioria das vezes, no nosso cenário, ela é totalmente feita só para atacar. Sim. Né? O cara não tá nem aí, o cara só quer criticar. Sim. Né? Então, eu lido com a crítica assim, entendendo muito o que Deus tem pra minha vida, aquilo que Deus mandou eu fazer. Cara, e vou embora. Esses dias eu me posicionei politicamente, eu não sou um cara muito de falar muito assim, mas eu pontualmente eu falo, eu sei que eu tenho uma relevância, até como pastor de uma igreja local. Então, em alguns pontos, eu sou bem pontual para falar de política e uso minhas redes sociais para isso. Sim. Cara, é só botar um vídeo falando sobre política que nego vem detonando, já embora e tal, né? Mas eu tenho assim, cara, eu preciso me posicionar independente do que vão falar, né? Sim. O que você falou, o próprio Jesus foi criticado. Eu lido dessa maneira, cara. Eu falei assim, cara, eu preciso me posicionar e, assim, não por você uma polêmica com os outros, mas não escolher um lado é escolher um lado, né? Isso aí. Omissão também é uma posição, né? Então eu falo isso. E se você ficar preocupado com A ou B, tu não vai produzir nada, tu não vai falar nada, tu não vai fazer nada. E que, na maioria das vezes quem está criticando nunca está construindo algo, né? Então esse é o problema do crítico. Aconteceu uma coisa muito interessante, né? Há um tempo atrás, deve ter uns 4 anos, sei lá. A Gabriela Rocha gravou uma música, essa música estourou dela, né? Quero ir mais fundo. Uhum. Eu me lembro que quando ela lançou, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp para eu gravar um vídeo. Pediu os cantores para gravar um vídeo que ela ia postar no Instagram dela, fazendo tipo uma campanha de lançamento, né, do vídeo, né? Aí eu gravei um vídeo. Nessa época, cara, eu tava com 140 quilos, tava gordaço mesmo. Tá. Muito. Ainda tá um pouquinho, mas não como tava antigamente. Você tá atleta agora, você tá no pique do jogador. Deu uma melhorada, né? Aí, cara, eu postei o vídeo cantando. Tá. Né? Leva-me mais... Como é que é a música dela? Leva-me mais fundo, no lugar secreto. E aí, beleza. Aí, cara, eu vi um comentário no vídeo. Meu olho foi no Instagram. Justo no da crítica. Aí tava assim, ó. Esse aí, né? O cara do 4x1, que era do 4x1. Meu Deus, muito gordo. Cara, olha a cara desse cara. Rapaz, eu fiquei revoltado. Eu falei, cara, eu vou moer esse gadareno, cara. Eu vou escrever. Aí eu escrevi um texto. Falei, vou detonar esse demoniado. Cara, pegou na ferida. Falei, esse demoniado vai ser. Pô, já sabia que tava, mas não precisava falar, né? Pra quê, né? Cara, aí quando eu fui responder o cara, aí eu comecei a olhar os outros comentários. Pô, que voz linda. Pô, o timbre desse cara é diferenciado, hein? Pô, tem uma voz rouca, não sei. Pô, eu voltei pra Jesus com a música dele. Pô, ele é o cara do 4x1, nem sabia. Pô, ele que... Pô, eu já ouvi uma mensagem dele. Não sei o quê. Aí eu comecei a olhar. Sim. Eu falei, cara... O que eu vou responder esse cara? Tinha 10 vezes mais de pessoas. 10 vezes mais, cara. Então, assim, a gente precisa direcionar os nossos olhares. Sim. E os nossos ouvidos, a gente tem que, né? Cara, eu vou ouvir esse cara aqui. Isso aí. E não vou ouvir esse, entendeu? Eu acho que, assim, os dois lados é perigoso, né? Porque o elogio não pode validar a gente e a crítica também não pode paralisar. Exatamente. Né? Então, se a gente se mover pela crítica ou pelo elogio... É algo que no meio do caminho a gente vai desagradar alguém ou vai receber algo também que vai subir para a cabeça. Isso... Exatamente. Você não pode pautar a sua vida em cima disso aí, né? Sim. Mano, e para a gente partir para a reta final aqui, tempo desafiador, né? Acho que tem 2 anos que a gente vem vivendo algo assim que a humanidade nunca imaginou viver, né? E aí, na realidade, existia um mundo antes da pandemia e um mundo depois da pandemia. Então, tudo mudou. Né? As pessoas mudaram, a igreja mudou, as empresas mudou, né? E como é que você tem feito assim a leitura daquilo que Deus está fazendo, assim, cara? O que você está sentindo dentro de você daqui para frente? Como é que você vê isso? Cara, assim, ó, existem coisas que são irreversíveis, né, cara? Tem coisas que não vai voltar mais. Sim. Né? Por exemplo, a questão online das igrejas. Isso não vai voltar mais, cara. Sim. Ou você se adapta, ou você vai ficar no caminho. Isso aí. Entendeu? E quando você olha para esse cenário, por exemplo, você precisa estar aberto ao novo. E com isso tudo que aconteceu, né, quase esses 2 anos, a gente percebeu algumas coisas também, né? De como as famílias são frágeis. Sim.
de como a questão emocional, né? O povo não está maduro o suficiente. E eu digo povo, eu digo até os cristãos mesmo, sim, né, cara? Sim. Que estavam com uma fé em cima do muro. Isso aí. Né? E a Bíblia sempre nos alertou quanto a isso. Parece que foi muito um tempo de separar o joio do trigo, né? Exatamente. Quem é e quem não é. Exatamente. O que eu percebi foi isso, né? Que a crise, ela tem o poder de revelar o que existe dentro da gente. Então, o casamento que estava ruim acabou, a empresa que já estava mal quebrou, né? Mas como é que você vê esse desafio do novo daqui para frente, cara? O que arde no seu coração em relação a isso? Então, eu acho que agora é um tempo de aceleração. Sim. Muitas pessoas que também caíram uma ficha e falaram, cara, eu quero Jesus. Sim. Eu não quero mais ficar assim e tal. As pessoas, então, eu acho que agora a gente A igreja está muito influente, né? Tá. A igreja hoje é uma voz. Sim. As pessoas entenderam que hoje a igreja é uma voz. Então a gente tem que ser... Agora, nós precisamos agora aproveitar esse momento para expandir o reino. Isso aí. Para anunciar a palavra, assim, o mais longe que a gente puder, anunciar o evangelho, anunciar a palavra, anunciar essa palavra de transformação. O evangelho continua sendo as boas novas de salvação. Sim. Jesus continua transformando as vidas. Então a gente tem que aproveitar isso tudo, cara, e trazer isso pro reino de Deus, entendeu? Sim. Pegar essa turma boa que tá fazendo um trabalho bacana e envolver esse envolvimento, cara, né, de pertencimento. Existem muitos jovens hoje que precisam estar mais envolvidos, cara. Sim. Esse é um tempo que você vê hoje, os empreendedores, Sim. as empresas, os caras estão tudo com essa galera. Isso aí. Então hoje a gente precisa entender e agregar isso com a gente. Vamos falar, hoje está muito mais fácil para o jovem se adaptar a tudo isso do que para a galera que veio lá de trás e está tendo que desconstruir muita coisa para construir agora, né? Exatamente. Então... Agora, eu vejo que é um tempo muito espiritual, né? Eu gosto de uma conversa de Jesus com os discípulos, que ele fala para eles, né? Para os discípulos, fala: hipócritas, vocês conseguem discernir uma estação de quando vai chover, de quando vai abrir o sol, mas vocês não sabem discernir uma estação espiritual. É nítido que Deus está fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Só que é completamente desconfortável ver algo novo. Né? Então... E essa é a hora também da gente estar, como igreja, né, cara? Tendo consciência de quem nós somos. Sim. E de para onde nós estamos indo. E entendendo também que a gente tem uma missão, né, de anunciar a palavra da verdade de Jesus. E agora vai chegar um tempo também que a gente não pode negociar e os princípios bíblicos. E agora isso aí. A gente vai ser muito cobrado por isso também. Isso aí. É literalmente um tempo de posicionamento, né? Exatamente. Mano, e aí pra gente fechar com chave de ouro, eu queria que você... eu tenho certeza que tem muita gente que está sendo inspirado por essa conversa, né? Tanta bagagem que você tem. Mas eu queria que você finalizasse nessa câmera aqui, deixar um recado e um conselho. Se você pudesse dar um conselho que talvez fosse um conselho para você, lá atrás, nos seus 15, 18 anos de idade, baseado em tudo que você está vivendo hoje, talvez você não acreditaria. Mas se você pudesse aconselhar alguém que está ouvindo esse podcast, qual o conselho que você daria para essa pessoa? Olha, muitas pessoas demoram a descobrir o seu propósito e muitas pessoas descobrem rápido o seu propósito. Mas o pior de tudo é que muitas pessoas vão passar a vida inteira sem descobrir o seu propósito. Então, meu conselho é: descubra o seu propósito agora. E se você já descobriu o seu propósito, se envolva e viva com coerência. Viva com coerência. E não despreze aquilo que Deus colocou na sua mão. Deus colocou em você talentos, dons. Para alguma área você tem talento, você tem dom. Deus colocou isso. Então, é preciso que você abra o teu coração, abra a tua mente para aquilo que Deus já colocou em você. E potencialize isso, seja em qual área for. E viva uma vida com coerência. Alinhe-se ao propósito que você tem. Alinhe-se com o propósito que Deus liberou sobre você, sobre o teu destino, sobre o seu futuro. E com certeza, e eu costumo falar essa frase que Deus não errou quando escolheu você. Então, meu irmão, vai pra cima, porque você está de pé. É isso aí, estamos de pé. Tamo junto. Vambora. Mano,
sem palavras. Obrigado pelo carinho, obrigado por compartilhar tanto com a gente aqui na mesa. Obrigado, cara. Na próxima, 2 coisas, né? A primeira é que a gente vai se ver naquele futevôlei. Opa! Para ver essas habilidades, como é que tá. Vambora. Vamos descobrir isso e aí eu conto pro pessoal aqui. Mas a segunda é o seguinte, você vai ter que fazer pelo menos um violão. Violãozinho, aí faz uma apanhada aí dos clássicos. É, isso aí. Vamos fazer vamos dar uma puxada. Legal. Tá? Pastorzão, Deus te abençoe. Obrigado, mano. Bom estar com você aqui. Sucesso sempre. Estamos de pé, literalmente. Estamos de pé. É nóis. Galera, mais uma vez, obrigado. Espero que você tenha sido abençoado, inspirado por esse tempo de mesa aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tamo junto. Até o próximo episódio do nosso podcast Imparáveis. Valeu!